Tenta trabalhar no que tu controla e não sofre pelo que tu não controla. O filme lá que o treinador do Michael Phelps falava pra ele assistir todo dia quando ele ia pra casa. Assiste a tua fita, que era mentalizando a prova. Então mentalizava a prova, está dentro do livro Poder do Hábito. Mentalizava a prova. E ao mesmo tempo, todo dia que eu mentalizava a prova do que eu ia fazer, eu pensava, isso tu vai fazer, isso treinou pra fazer. Mas se furar um pneu, deu. Aquela meta tu não busca mais de tempo, mas a prova não foi pro lixo. Tu sabe trocar um pneu, respira, não é o que tu gostaria, não é o que tá planejado, troca o pneu e entrega a tua prova. Se acontecer alguma cãibra, administra aquela cãibra e entrega a tua prova. O que eu quero dizer? Faz o que tá na tua mão e de alguma forma forja e prepara a tua mente pro desconhecido que vai aparecer. Vai aparecer o desconhecido. Coisas que não estavam no teu planejamento. É a bifurcação de quem consegue, e eu tô falando de esporte aqui, mas isso aqui é pro trabalho, de quem consegue manter e desempenhando bem e quem naquele momento se joga a toalha. Quem tá ouvindo, tenta pegar esse exemplo e esquece só da imagem de talvez ver eu lá pedalando e furando. Tenta puxar essa analogia pra sua vida, pra sua rotina. Se às vezes eu não me entrego, não me jogo pra quando dá algum problema e deixo ele me engolir, não encaro ele pra resolver ele. Dessa clareza que a gente tem que ter como empreendedor, como franqueado à frente de uma loja, ou como qualquer outra função, é não achar que quando a gente conseguiu dar uma estabilizada e as coisas estarem ok, organizadas, que elas ali na frente não vão voltar a dar uma desequilibrada, uma desalinhada de novo. Porque se a gente chegou lá e organizou, a gente criar a expectativa de que vai seguir assim, cara, a gente vai se frustrar. A história mostra isso. O cenário econômico é cíclico, as empresas são cíclicas, os gráficos de subida de qualquer coisa, de tudo, né? A gente poderia falar de investimentos aqui também um pouco. Nada é uma linha reta para cima, cara. Mesmo em tendência de alta, as coisas vão baixando e daqui a pouco baixa e depois volta de novo. Saber não entrar em desespero quando acontecer uma situação dessa. Saber administrar aquela emoção e cuidar com essa expectativa, né? Muito fala assim, pô, às vezes a gente tá num buraco lá na loja. Cara, desalinhou total. E a gente começa a enxergar lá na frente uma luz no fim do túnel. E é muito bom quando a gente chega e enxerga aquela luz. Cara, quando tu encontrar a luz, já vai preparando a tua cabeça que tu vai encontrar o próximo túnel. É duro, mas não é torcer pra dar merda, pra dar problema, mas vai acontecer. Isso vai só te deixar mais preparado, né? Ontem ainda fiz misturando de novo com esporte, né? Sobre fases. Quando a gente debate hoje, cara, hoje eu me sinto muito distante do que eu já estava no esporte. A ponto de, às vezes, eu ver, cara, será que um dia eu vou chegar aquilo de novo? Cara, não, vou chegar. Eu já fiz essa jornada, só que talvez vai levar muito tempo para chegar onde eu cheguei. E, cara, finalizo falando pra gente focar naquilo que tem a ver com crise de ansiedade, né? Que tem a ver com ansiedade, que é, cara, tenta trabalhar no que tu controla e não sofre pelo que tu não controla. A fórmula é fácil, aplicar é mais difícil, mas são exercícios mentais de cada um. Pô, tu falou da prova antes, né? Pretendo voltar a fazer uma prova do Ironman Full em 2026. Cara, em 2024, ontem foi a primeira vez que eu falei isso, talvez nem tu não saiba. A senha do meu Garmin era mais ou menos o tempo que eu fiz na prova. Eu tinha traçado isso antes. E eu me dediquei e não... Cara, e pra mim ir com a cabeça confiante pra uma prova significa eu me dedicar e não ter falhado comigo mesmo em nenhum momento. Não ter falhado nenhum treino, seja chuva, frio, o que aconteceu, isso e aquilo. Cara, a disciplina não pode faltar. Porque se ela faltar no treino, eu entro com a cabeça fraca no dia da prova. Então eu ia trabalhando tudo isso, ia fazendo lá, até me arrepio falando, o filme lá que o treinador do Michael Phelps falava pra ele assistir todo dia quando ele ia pra casa. Assiste a tua fita, que era mentalizando a prova. Então eu mentalizava a prova, isso está dentro do livro Poder do Hábito. Mentalizava a prova. E ao mesmo tempo, todo dia que eu mentalizava a prova do que eu ia fazer, eu pensava, isso tu vai fazer, isso treinou pra fazer. Mas, se furar um pneu, deu, aquela meta tu não busca mais de tempo, mas a prova não foi pro lixo, tu sabe trocar um pneu, respira, não é o que tu gostaria, não é o que tá planejado, troca o pneu e entrega a tua prova. Se acontecer alguma cãibra,
administra aquela câimbra e entrega a tua prova. O que eu quero dizer? Faz o que está na tua mão e de alguma forma forja e prepara a tua mente pro desconhecido que vai aparecer. Vai aparecer o desconhecido. Vai aparecer coisas que não estavam no teu planejamento. E ali para mim é a bifurcação de quem consegue, e eu tô falando de esporte aqui, mas isso aqui é pro trabalho. De quem consegue manter e desempenhando bem e quem naquele momento se joga a toalha. Relacionado com autoconfiança, O pessoal né? vai para trás e bah. Aquele treino que tu fez na chuva, no frio, ela te preparou para aguentar esse momento, né? E perfeito, a gente vê muito nos negócios, é a gente tentando melhorar a nossa autoconfiança. Quantas vezes, às vezes, a gente se questionou se estava fazendo um trabalho legal, se o produto era bom, se o modelo era legal, se tá ok as lojas, se não tá ok as lojas, né? E quanto mais a gente olha, pô, tem que desenvolver a autoconfiança, seja na liderança, seja, sei lá, na formatação de um negócio, qualquer coisa. É o que eu acho que vai sustentando a gente a transcender esses desafios que vão aparecendo, né? Perfeito. Um pneu furado, uma crise econômica, uma pandemia, qualquer coisa que possa vir a aparecer, né? E talvez nem para todo mundo fique claro, talvez alguém... É que eu e o Jeff, a gente se conhece muito, a gente tem uma vida parecida, inclusive, então a gente consegue correlacionar o exemplo do furar o pneu com a vida, mas quem tá ouvindo tenta pegar esse exemplo e esquece só da imagem de talvez ver eu lá pedalando e furando. Tenta trazer tenta puxar essa analogia para sua vida, para sua rotina. Se às vezes eu não me entrego, não me jogo para quando dá algum problema e deixo ele me engolir, não encaro ele para resolver ele. Né? Exato, e não é que sempre tá tudo bem, tem vários dias que eu, como profissional, ou em algum momento como filho, como namorado, como franqueado, qualquer que for, o cara já se questionou, já se botou em xeque, será que o cara tá fazendo um bom trabalho, não tá fazendo um bom trabalho, tá sendo legal, não tá sendo legal, né? Então, não quer dizer que dá tudo certo, mas a gente tentar entender que às vezes coisas difíceis acontecem para preparar a gente, eu acho que é importante, né? E a gente entender, não posso ficar estagnado, as coisas não vão ficar mais fáceis sozinho, eu tenho que ficar mais forte, né? E hoje eu olho, cara, eu tenho que continuar nesse processo, eu não posso parar, né? E pegar isso que eu trouxe, que o Jeff falou de autoconfiança, quantas vezes a gente também já falou isso, né? O desempenho profissional está muito relacionado com a autoconfiança. E a autoconfiança não quer dizer arrogância. Eu sou fodão, eu sei e tal. Para nós, não quero, como se constrói essa autoconfiança? Dominando o processo e trabalhando. Então, o que eu falei que faz eu chegar confiante na prova para eu entregar? Eu ter cumprido com os treinos. O que faz eu me desenvolver como líder? Eu saber o que eu estou falando. Eu saber tudo da empresa que eu estou administrando. Eu e o Felipe somos privilegiados, a gente começou do zero a história, a gente soube tudo desde o zero. Mas por isso que a gente entende que o franqueado que hoje começa e que vai administrar 20 pessoas precisa saber regular o moedor de café, precisa saber levar a bandeja, precisa abrir o caixa, precisa fechar o caixa, porque isso dá autoconfiança, tu conhece as coisas e daí tu consegue ser curioso e pensar, cara, por que a minha manhã não dá movimento? Pois é, mas vamos junto, vamos dar uma olhada. Observa, pô, mas esse café não deveria demorar tanto tempo, é um simples café expresso, ele não é para levar tanto tempo para ir para a mesa, ou ele não é para ficar aqui oxidado, parando, tu sabe das coisas, tu sabe do porquê das coisas por trás, isso torna tudo mais fácil, não é a barbada, mas torna tudo mais executável, saber fazer as coisas, dominar o processo é o único jeito de eu ter uma conversa difícil contigo. Como é que eu vou ter uma conversa difícil contigo sobre algo que tu não tá fazendo, que tu deveria fazer, se eu nem entendo daquilo? Sabe como é que vai ser essa conversa difícil? Eu vou ter que me angariar em alguém outro. Não, o Jeff me falou que eu tenho que fazer isso. Não, cara. É melhor tu como líder passando o que tu acredita, a gente precisa fazer isso por isso pra pessoa, ou eu tá sentado na tua frente falando assim, Jeff, tu tem que fazer isso porque o pessoal da franquia lá tá falando que tem que fazer. Exato. Pra quem tá ouvindo, tu já tá transmitindo uma mensagem, cara, que tu nem entendeu se eu concordo com o que eu tô falando, tô só falando porque tá vindo de lá essa informação.
Pô, agora se eu sei falar sobre isso, se eu tenho propriedade para falar sobre isso, do porquê nós temos que regular o moedor de expresso todos os dias de manhã e como regular, se tu não... Cara, é totalmente diferente do que eu ter que me angariar. Então, autoconfiança não é só ir lá na terapia ou no estudo e desenvolver autoconfiança. Autoconfiança está com, de fato, tu confiar. Tu ter condições de saber que tu é capaz de fazer aquilo. E mesmo sabendo de tudo que tu faz, vai ter dias que, como tu falou, a gente vai acordar e se sentir inseguro. Será que eu sou bom nisso? Será que eu tenho condições de estar à frente disso? Cara, muitas vezes isso acontece comigo. Pode parecer que não, mas acontece. E acontece com franqueado, acontece com alguém que está à frente de algum outro negócio. Não quer dizer que fazendo tudo que a gente falou aqui que o cara tá blindado. Não, só que tu tá mais preparado. Tu tá mais preparado, tu tá fazendo o que está ao teu alcance, tu tá cuidando das coisas que tu consegue gerenciar, para te deixar mais preparado para lidar com o que tu não consegue gerenciar. Que é tu, como dono, como líder, que vai ter que enfrentar aquele cenário. Exato, perfeito. E no meio de tudo isso a gente vai mudando, né? Se olhar hoje, tu tem muita afinidade com números, eu gosto também, né? E no início a gente procura muito o alto desempenho. Hoje eu gosto muito, por exemplo, do alto desempenho, seja de um negócio que é meu, seja eu fico feliz pelo um franqueado que atinge alguma coisa, né? Mas no meio disso a gente começa a ver que só o alto desempenho por si só, ele não preenche a gente, né? Então, quando tu começa a se apaixonar e a se interessar pro que leva ao alto desempenho, a história fica mais legal, né? Então, hoje eu fico muito feliz quando eu vejo uma pessoa se desenvolvendo, né? Então, em primeiro lugar, a gente conseguir melhorar as nossas fragilidades e outra forma a gente vê numa loja, uma pessoa desenvolvendo um líder, pode ser uma loja que eu sou franqueado, pode ser de um franqueado ter um case legal, alguma coisa de um gerente, de uma líder de cozinha, né? A gente tem um exemplo da Sara em Gravataí, que é a nossa filha, digamos assim, né? Que nasceu de dentro de uma operação nossa. Tem os méritos dela, mas é um fruto da nossa construção junto com ela, né? Então, quando tu começa a entender a importância também de a gente não cansar de se desenvolver e melhorar e não achar que tá bom e conseguir ajudar outras pessoas, isso eu vim pegando gosto por isso, né? E, cara, a gente aprende junto, né? É isso aí. O alto desempenho, de grande desempenho, passa por pessoas, né? E para mim, a vida de um líder só fica mais fluida, mais gostosa, mais alto desempenho, mais sucesso quando a gente se apaixona pelo desenvolvimento das outras pessoas. Exato. Quando isso passa a ser o motivador do nosso trabalho, a gente aguenta muito mais a jornada fica mais leve e o alto desempenho vem também. Exato. Mesmo frente às coisas que a gente não controla.